Quando a coisa está tensa, quando todo mundo começa a orar, né? Ora nos dízimos, ora no início, ora no final, porque realmente aqui eu queria chegar aqui e falar assim, né? Irmãos, é um privilégio estar aqui, né? Mas a verdade é que é um desafio e eu estou aqui se enfrentando medo, mas medo, eles falam que a gente tem que enfrentar de frente, então eu estou aqui posicionada, né, para enfrentar os meus medos, que eu não tenho muita intimidade com o microfone, mas vamos lá. Todo mundo lá em casa fica falando que eu pregar na mesa, no café, é fácil, né, mas aqui estamos, né. Eu queria falar, né, vocês já viram, eu sou filha, né, do Vandeir, da Marli, estou aqui na igreja desde sempre, desde antes mesmo do pastor, o pastor Mesabeta chegou, a gente era lá da primeira igreja, eu nasci num lar cristão, né, nasci na igreja batista e desde então venho aprendendo, e quando a igreja aqui foi fundada aqui, eu vim logo para cá, aqui eu senti muito acolhimento, senti assim, algo diferente que eu não sentia antes, e aqui eu tô até hoje. E eu casei, né, tive 2 filhas, meu marido no início não era convertido, mas glória a Deus, ele em menos de 2 anos ele se batizou também. E assim, embora com muitas vezes muita imaturidade e tudo, Deus me deu graça, me deu sabedoria, que eu assim testemunhei para ele sem falar, sem ficar falando, sem ficar pregando. Meu pai pregava todo dia. Ele chegava lá em casa e meu pai já puxava ele na mesa e lia a Bíblia ensinando, mas eu em casa não, eu ficava calada, e toda vez que ele me perguntava alguma coisa em relação à palavra, eu fazia questão, porque ele trouxe uma biblinha dele, né, da igreja que ele frequentava, não era a nossa, e eu falava assim, vamos pegar a sua, né, vamos olhar nela, para ver se é isso mesmo. E aí ele foi, graças a Deus, sendo, né, convencido pelo Espírito, né. Então, vamos lá, né, eu não vou aqui ensinar nada para ninguém, nada que vocês já não saibam, eu vou realmente só compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, né. O fato de eu ter nascido na igreja me gerou, às vezes, assim, hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que me gerou assim, um comodismo. Eu transferi, às vezes, a responsabilidade espiritual, né, para os meus pais, para os meus avós, para as minhas tias, às vezes, por exemplo, quando a gente se encontrava, a gente tinha um grupo de célula, e ali a gente chegava, pedia uma oração e achava assim, né, tá tudo resolvido, todo mundo orando, e tá tudo certo, e com o passar do tempo, eu fui percebendo assim, que tinham fraquezas em mim que precisavam ser vencidas, assim, e eu vou até citar a principal delas, que é o meu temperamento. Eu tinha assim, eu sou do temperamento colérico, não sei se vocês já ouviram falar, né, dos 4 temperamentos, eu sou uma colérica inata, né, assim, daquelas que meio que ira com facilidade, e isso foi muito difícil para eu vencer, tem sido, eu confesso que tem sido, e aí eu ficava, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu achava que eu vi na igreja, nos cultos, tá aqui, trabalhando em ministério, eu achava que um dia Deus ia chegar assim, eu ia dormir, e quando eu acordasse eu ia ter recebido o toque do Senhor e levantar transformada, né? E assim eu vivi, entrou ano, saiu ano, e assim eu fui vivendo, até chegou um momento que eu falei assim, não dá
pensar desse jeito e eu comecei a buscar Deus, o que eu preciso fazer? Porque eu não consigo vencer. Chegava uma situação, acontecia algo e eu me descontrolava toda e ficava muito nervosa. Aí o fato de eu ficar nervosa me afastava mais ainda de Deus. Eu não conseguia orar, não me sentia digna de orar. Tipo, como que eu aqui, nessa ira que eu vou chegar diante de Deus, eu vou olhar pra mim, coitada, né? Sai pra lá, né? E eu comecei, Deus, me mostra, me ensina. E aí, eu vou ler aqui o texto, que é o de 1 Samuel, que foi partido aqui, 1 Samuel 17, 37, desculpa, 1 Samuel 17, 37, 38, 39. Fala assim, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E aí vai falar, ele tomou o seu cajado, as 5 pedras, né? Pôs no alforje de pastor que trazia no surrão e lançando mão da sua funda foice chegou o filisteu. Essa palavra que Deus me deu, e eu percebi assim, que muitas vezes a gente se veste da armadura do outro para lutar as nossas lutas. E é isso que eu vinha fazendo. Eu me vestia da armadura, às vezes, do meu pai, às vezes do pastor, às vezes, né, do líder da célula. E a partir daquilo ali eu achava que eu ia conseguir vencer, né, o meu temperamento, vencer as minhas lutas. E aí Deus me mostrou que não, eu precisava me vestir da minha armadura. Deus tem uma armadura específica para cada um de nós. Não dá para eu querer, às vezes, colocar um sapato com 3 números menores e correr uma maratona. E não dá, porque isso aí não vai me fazer vencer. Deus tem, né, algo específico para nós. Nós somos únicos e nós precisamos tentar, assim, nós precisamos desenvolver a nossa identidade nele, parar de transferir as coisas, né, para as pessoas. E aí eu comecei a buscar, Senhor, então me mostra, porque eu não estou dando conta não. Tinha dia que eu falava, Deus do céu, não tem condição, eu não vou dar conta. E nisso eu li a Bíblia, sabe? Eu vinha na igreja, igual eu já falei. E aí eu fui percebendo que eu fazia leitura bíblica diária. Chegava em janeiro, fazia, né? 1º de janeiro, um planejamento. Nossa, eu li aqui. Final do ano eu já li isso, já li aquilo, mas eu li a Bíblia como uma rotina, sabe? Assim, então eu tenho que acordar cedo, eu leio um versículo, eu faço oração, vou para a academia, vou fazer as minhas coisas, vou cuidar da minha casa. E não lia a Bíblia para conhecer a Deus. Eu lia para dar um check lá e só. E aquilo não trazia transformação. E aí Deus foi me mostrando assim. Eu fui buscando, fui orando, fui pedindo. Eu lembro que uma das orações que eu fiz durante muito tempo foi para que Deus me desse amigas mais chegadas que irmãs. E eu lembro também que eu falei assim, Deus, eu não sou hipócrita não, porque se eu conseguir amigas mais chegadas que irmãs, eu também vou ter que ser essa amiga. Eu não sei se eu estou preparada,
eu vou ter que ocupar meu tempo conversando com a amiga, abrindo a porta da minha casa para ela entrar, sabe? Dispor tempo dos meus aqui e doar para outra pessoa. Me ensina isso, e eu orei isso muito tempo. E Deus levantou amigas mais chegadas que irmãs para a glória dele, sabe? E elas têm me ajudado muito, e eu encorajo todo mundo aqui a orar por isso, porque a gente às vezes tem que colocar uma armadura aí do mundo, né? De status, para poder ser aceito no ambiente. E com Deus não é assim, né? Davi foi escolhido e Deus escolheu ele através do coração dele. Ele não tinha status, ele não tinha nada que chamasse atenção, não era forte. E às vezes nós temos que nos submeter a isso. Deus, eu não sou nada, mas eu preciso de alguém que me aceita como eu sou, que vai cuidar de mim, e que eu vou cuidar